Às vezes você acha que a sua procrastinação absurda, que você não consegue vencer, é somente uma guerra física. E não é. Existe principados e potestades mesmo tentando te paralisar, tentando paralisar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e através de você. Eu demorei tanto para criar esse canal, para começar a gravar esses vídeos. Eu já gravei outros que eu não gostei, que eu apaguei, enfim. E esse aqui eu prometi para mim mesma que vai ser o primeiro vídeo desse canal. Deus tem me pedido isso, Deus tem me pedido para criar, para começar a falar, a compartilhar aquilo que Ele compartilha comigo, um pouco daquilo que Ele compartilha comigo. E eu tenho certeza que Deus quer te edificar. E esse é o grande intuito desse vídeo e dos outros que virão. Deus quer te edificar em todas as áreas da sua vida. Eu creio muito que nós somos seres tricotômicos, é o que a palavra fala. Então você é corpo, você é mente, você é espírito. E para que você seja edificada nesses três, você precisa nutrir esses três sempre, todos os dias. E às vezes a gente não sabe como fazer isso, né? Então eu quero aqui compartilhar com você um pouco daquilo que eu já aprendi, um pouco daquilo que eu fui edificada pelo Senhor, para que você também seja. Às vezes você está pedindo tanto para Deus mudar as tuas circunstâncias, às vezes você está pedindo tanto para Deus transformar as pessoas ao seu redor ou alguém específico, para que Deus te coloque em um lugar diferente, mas muitas dessas vezes Deus não vai mudar a tua circunstância. Ele pode, mas talvez Ele quer mudar você, e você sendo transformada vai transformar a sua circunstância. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, onde eu achava que a culpa era sempre do outro, que era sempre o outro que precisava dar o primeiro passo, o outro precisava mudar antes de mim. E aí Deus vinha, o Espírito Santo vinha, quebrava, moía o meu orgulho e falava: ei, acorda, você precisa ser transformado, eu quero mudar você, eu quero esmagar o teu orgulho. Talvez você esteja vivendo uma circunstância na sua vida que você precisa passar, você precisa dela para poder ser transformada, para poder crescer. Sabe, Deus não te criou à toa, Deus não te colocou nesse tempo, nessa hora, à toa. Um dos nossos propósitos de vida é conhecermos a Deus, é crescermos em Deus e nos tornarmos mais parecidas com Ele a cada dia. E para isso a gente precisa ser muito intencional. Você precisa se posicionar. Às vezes o que Deus está esperando de você e você ainda não teve é um posicionamento diferente. Caso você não saiba ainda, deixa eu te avisar, o mundo espiritual é mais real que o mundo físico e batalhas espirituais são muito reais. Então, você precisa ter essa consciência, porque começa aí, se você não tem consciência de que existem batalhas que você está travando, você já perdeu por não ter consciência disso. Então, às vezes você acha que a sua procrastinação absurda, que você não consegue vencer, é somente uma guerra física. E não é. Existe principados e potestades mesmo tentando te paralisar, tentando paralisar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e através de você. Então, primeiro ponto, tome consciência de que existem coisas que você vai precisar lutar para conseguir. Saiba que a sua procrastinação em excesso, pensamentos destrutivos, pensamentos ruins a seu respeito, pensamentos negativos, contendas, brigas na tua casa, no teu relacionamento, na tua família, isso não é normal. E você não vai vencer essas batalhas, você não vai vencer essas guerras sem se posicionar da maneira correta. E é isso que Deus nos chama para fazer. Ele nos chama para, primeiro de tudo, entender quem nós somos. Você precisa olhar para si mesma com os olhos de Deus. Caso contrário, se você não entende que você é filha do rei, você não vai ter autoridade suficiente para lutar contra esses principados e potestades. A palavra de Deus fala que a nossa guerra não é contra a carne, é contra principados e potestades. Então aprenda a se posicionar da maneira certa. Segundo ponto, depois que você tomou consciência e decidiu se posicionar da maneira correta, você precisa ter as armas certas para poder lutar suas batalhas. E o que são essas armas? Se você entendeu que a tua guerra não é somente física, então, por exemplo, no caso da procrastinação, você precisa aprender coisas
físicas, então a se planejar para parar de procrastinar, a dar os motivos certos para aquilo que você quer fazer. Então, por exemplo, se você está procrastinando os seus treinos, é porque você ainda não tem um motivo bom o suficiente para poder treinar. Putz, eu estou olhando reto, é para eu olhar na câmera, senão parece que eu estou olhando para outro lugar. Vou tentar olhar só para a câmera agora. Além de buscar aquilo que é físico que você vai precisar, você precisa estar sempre armada com isso aqui, ó. A palavra de Deus. Você precisa se munir e se armar da palavra de Deus. Por quê? Ela é a verdade. E o que Satanás mais vai tentar fazer na sua vida é colocar mentiras na sua mente para que você acredite nelas. Ele vai lançar pensamentos até que você acredite e deixe de viver aquilo que Deus tem para você. A primeira arma que você precisa ter em mãos é a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus todos os dias. Precisa orar por mais fome, mais sede, porque é com isso aqui que você vai rebater muitas das mentiras que estão na sua mente, de que você é incapaz, de que você é inadequada, de que você não é boa o suficiente, de que você não é bonita o suficiente, de que você precisa desistir, de que ninguém tá nem aí pra você, de que você vai ficar sozinho o resto da vida. Tudo isso são mentiras de Satanás tentando roubar a tua paz, a tua alegria e todas as promessas que o Senhor promete para nós aqui. Você só vai saber das promessas de Deus se você ler a palavra de Deus. Então, leia a palavra de Deus. Você querendo, você não querendo, você estando com vontade, você estando sem vontade, leia a palavra de Deus. Esse é o melhor hábito que você pode desenvolver na sua rotina. Então, essa é a primeira arma que nós temos para lutar as batalhas espirituais. A segunda arma que você vai ter é a oração. Satanás quer que você fique calada, ele quer calar, ele quer que não saiam orações da tua boca. E a partir de hoje, isso muda em nome de Jesus na sua vida. Abra a tua boca para falar com Deus, abra a tua boca para interceder pela sua vida, pela vida da sua família, pela sua mente, pelo seu coração. E, Ju, eu não sei orar, como que eu aprendo a orar? Volta para a arma número 1. Você aprende a orar lendo a palavra de Deus. Aqui tem tantos homens e mulheres de Deus que oravam ao Senhor. Orações que traziam frutos, que traziam resultados. A própria palavra já fala, tem orações suas que não são respondidas porque você está pedindo errado. Então, como que a gente aprende a orar ao Senhor, a pedir coisas para Deus, a fazer as orações que vão trazer frutos e resultados para a nossa vida? Lendo a palavra. Mais uma vez, eu vou repetir isso quantas vezes forem necessárias. Leia a palavra de Deus, isso vai mudar a sua vida com Deus, a sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida física. E eu falo isso de um ponto de vista de quem viveu isso, porque eu não nasci num lar cristão, assim, num meio crente, digamos assim. Eu conheci Jesus de verdade há uns 4 anos atrás e por conta disso, eu não tinha o hábito de ler a Bíblia. Então, não era parte da minha rotina isso. Eu nem sabia do que estava escrito aqui dentro. Eu não conhecia Jesus. E quando eu vim para Jesus, quando Jesus me encontrou, ele me levou a ler a Bíblia. Eu comecei a ter vontade de ler a Bíblia, porque eu falei, gente, eu preciso conhecer quem é Jesus. E eu só vou conhecer Jesus lendo a palavra de Deus, lendo aquilo que ele deixou para nós, né? Então, eu comecei a ler todos os dias, um pouquinho, a palavra de Deus. No começo, eu não entendia nada. Só que aí eu comecei a fazer uma oração. Espírito Santo, por favor, me ajuda a entender o que o Senhor escreveu aqui. Parece que eu leio e eu não entendo o que o Senhor quer dizer. E aí eu comecei a ler com o Espírito Santo. A minha leitura mudou completamente. Eu comecei a ser forjada pela palavra. Eu comecei a ser confrontada pela palavra. Eu comecei a ser lapidada por ela, porque Deus nos lapida, Deus quer te lapidar, Deus quer te moldar como um vaso de barro através da palavra dele. Então, a palavra, ela é viva. Você pode ler o mesmo versículo, o mesmo capítulo 50 vezes e Jesus pode falar com você 50 coisas diferentes a cada vez que você lê. Nós precisamos cultivar esse hábito. E voltando ao foco desse segundo ponto, ore, 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 ore.
Fale com Deus da maneira que você sabe hoje, sabe? Peça para Ele te ensinar a orar, peça para Ele te ensinar a guerrear. Eu até anotei no meu devocional de hoje, porque parece que por um tempo eu fiquei meio fria, sabe? Não é que eu tava fria, eu tava com as minhas disciplinas espirituais, eu tava fazendo devocional, indo na célula, que não, na verdade na minha igreja não é célula, né? A gente chama de link. Mas eu tava indo nos links, tava indo nos cultos, e ainda assim parecia que Deus tinha se calado. E eu assisti um vídeo da pastora Zoe esses dias, dela falando uma coisa que eu falei, gente, é exatamente isso que eu estava vivendo. Às vezes a gente está fazendo todas as disciplinas espirituais e está sem a presença. O que de verdade vai me transformar, vai transformar você, é a presença de Deus. Basta um toque do Espírito Santo e nada permanece igual. Tudo que nós precisamos é de um toque do Espírito Santo. Clame por isso, ore por isso. E Deus falou assim comigo, Ele ministrou no meu coração, porque hoje isso mudou. Eu entrei em um jejum muito poderoso, assim, de 40 dias até o final do ano. Então, eu tô agora fazendo 40 dias de jejum e oração. E eu já tô sentindo, eu tô no segundo dia, e Deus já falou muito comigo, eu já senti, sabe, a presença voltando, é como se eu sentisse o Espírito Santo bem pertinho de mim. E eu tô assim, Senhor, obrigada por voltar para esse lugar de onde eu nunca devia ter saído. E o que eu quero te dizer com isso é que as suas batalhas vão ser vencidas nesse lugar da presença, nesse lugar de intimidade, sabe? Você pode ler a Bíblia, você pode ir para uma célula, para um link, você pode ir para o culto e ainda assim está sem a presença de Deus e nada vai mudar. Então, zele pela presença, ore para que o Espírito Santo venha com a presença dele sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu entendi mais uma vez, assim, isso ficou muito latente para mim, que as minhas batalhas, elas não são vencidas na força do meu próprio braço. Eu estava tentando vencer tudo na força do meu próprio braço. E eu vou te falar, é cansativo demais e não adianta. Talvez você tá ali, ó, como uma rodinha de hamster, rodando, sem sair do lugar, porque você tá fazendo na força do seu braço. E Deus tá ali, ó, de prontidão, só esperando você pedir, só esperando você abrir tua boca e orar. Ora, mulher, não fica com a boca fechada mais, porque quando é na força do teu braço não dá certo, mas quando você chama o Espírito Santo, quando você ora para Deus, para te ajudar a sair do lugar que você tá, às vezes você tá presa em alguma situação que envolve outras pessoas e você tá orando e clamando, Senhor, eu preciso que o Senhor me tire daqui. Aliás, você ainda não orou, você tá precisando sair desse lugar e não sabe como, mas eu tô aqui para te dizer que você precisa orar, porque tem coisas na sua vida que só você sozinha não vai destravar. Existem coisas que são espirituais na nossa vida. Talvez seja uma herança espiritual que você está carregando, uma consequência dos seus antepassados, de pecados dos seus antepassados. E o único jeito de você cessar isso, de cortar pela raiz, é orando. É você levando isso para Deus. As nossas batalhas não serão vencidas pela força do nosso próprio braço, elas serão vencidas nesse lugar de intimidade com Deus, que é onde a gente precisa estar, é esse lugar que a gente precisa buscar. Aqui não é só onde eu luto as minhas batalhas, mas é onde eu venço cada uma delas. Eu quero te inspirar hoje a estar nesse lugar, a usar a palavra de Deus como arma para você, usar a oração como arma. Existem outras armas também do Espírito que nós podemos usar para lutar nossas batalhas. E aqui, por mais que eu esteja falando de um viés espiritual, isso é para qualquer batalha que você esteja enfrentando, tá? Às vezes é um relacionamento mal resolvido, às vezes é um perdão que você não conseguiu entregar ainda, às vezes é a tua procrastinação, a preguiça, a tua falta de amor próprio, os seus pensamentos negativos, destrutivos, sabe? A sua falta de autoestima. Tudo isso vai ser vencido através do lugar de intimidade com Deus, porque é ali que nós somos forjadas por Ele como um vaso de barro, é ali que nosso caráter é moldado, sabe? É ali que a gente recebe o toque do Espírito Santo.
E onde Ele toca, nada permanece igual. Então, que você seja abençoada através desse vídeo. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu declaro em nome de Jesus que as mentiras de Satanás não terão mais controle sobre a sua mente, mas que a partir de agora você será uma mulher posicionada em Deus, uma mulher que vai ler a palavra de Deus, que vai estudar a palavra, que vai meditar nela dia e noite. Eu declaro sobre você uma mulher posicionada, que sabe dizer não. Às vezes você precisa dizer não, precisa de um posicionamento. Se você se rende àquilo que você está vivendo, você se dá por vencida. E Deus fala que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, vitoriosas. Então, a partir de agora, se posicione e diga não àquilo que você não quer mais. Diga não ao pecado, diga não àquilo que Deus não tem para você. Diga não para a preguiça, não para a procrastinação, não para o desinteresse, não para a falta de autoestima. Não para rispidez, para falta de paciência. Se posicione. Eu declaro isso sobre você, uma mulher posicionada, uma mulher que abre a boca para lançar palavras de vida e não de morte, para frutificar. Eu declaro que a partir de agora você será uma mulher que frutificará por onde você pisar, em nome de Jesus. Seja uma mulher que busque acima de todas as coisas a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, que a presença possa tomar o teu secreto, o teu lugar de intimidade com o Senhor a partir de hoje, em nome de Jesus. Que a tua casa, a tua família sejam cheios da presença de Deus. Receba um toque hoje do Espírito Santo, o toque que transforma, o toque que molda o caráter, o toque que nos forja, em nome de Jesus. Que você seja cheia da alegria e da paz do Espírito hoje, da alegria e da paz do Espírito Santo, e que você possa dar o fruto do Espírito através da sua vida, o fruto que produz amor, o fruto que produz paz, que produz paciência, que produz longanimidade, que produz bondade, que produz domínio próprio. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.